Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Café com Prova. Meu nome é Nicole, eu sou estudante do 5º período de administração aqui da Faminas. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer à Agência Forma, que está fazendo com que tudo isso daqui seja possível, tornando o nosso áudio e o nosso vídeo melhor ainda. Muito obrigada, Agência Forma. Uma salva de palmas para eles. Agora eu vou passar a palavra para o professor Elias, que vai estar aqui junto comigo apresentando a Rani. Olá, gente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Café com Prova. É uma alegria poder estar aqui compartilhando esse espaço com vocês. Hoje, falando dentro desse podcast de um tema super importante que fala sobre a liderança feminina. E nada, ninguém mais ilustre do que a Rani para poder estar falando com a gente sobre esse tema, debatendo, porque é um tema super atual, pertinente e importante para a gente poder estar aqui trazendo para o nosso podcast. Então, Rani, seja muito bem-vinda, tá bom? Nós queremos conhecer um pouco do seu trabalho, da sua história, da sua jornada junto com a gente. Tá joia? Tá joia. Obrigada, gente. Fiquei muito honrada com o convite. A gente mais ainda, né, Elias? Com certeza. Espero poder contribuir aí com o assunto. Eu me apresento? Pode se apresentar, sim. Fica à vontade. Fale um pouquinho do seu projeto, sobre a sua jornada, né, de trabalho, sobre os seus projetos dentro da sua área de trabalho. Então, bom, meu nome é Rani, né? Eu sou do interior de São Paulo. Estou atualmente aqui em Muriaé porque eu atuo no programa Cidadania, que é um projeto social que ocorre aqui na região, um projeto com jovens. Acho que daqui a pouco eu posso falar mais sobre o programa Cidadania em detalhes, mas eu, de alguma forma, sempre estive envolvida assim, com projetos de cidadania e educação política. Eu fazia parte de um movimento na minha cidade que chama Movimento Voto Consciente, que também é de educação política e de avaliação do Legislativo Municipal. Eu era coordenadora do eixo de educação lá, que era um eixo de dispersão de conhecimento, em que a gente ia em escolas, falar sobre o voto, o que faz um vereador, o que faz um prefeito, né, como que funciona o processo. E o programa Cidadania foi uma oportunidade que chegou para mim, eu fiquei muito grata, porque eu continuei assim, nessa área que eu gosto muito de educação política. Então, eu já participei do programa nessa área, né? Mas também sou professora de inglês. Que legal. Também, sim. Relações internacionais. Já fui coordenadora de uma escola de inglês, mas não mais. Agora eu me dedico só ao programa Cidadania e faço parte da ONG, que é uma das ONGs executoras do programa, que é o Instituto Cidade Democrática. Eu sou formada em Relações Internacionais, pós-graduada em Direitos Humanos e Responsabilidade Social. E eu acho que é isso. Isso tudo, né? Tudo isso e mais um pouco. Não é muita coisa, não. É sim. Rani, deixa eu te perguntar. O Cidadania Jovem, todos nós sabemos que é um projeto muito importante, que traz toda essa consciência, né, dos jovens em relações a tanto ao voto quanto às eleições, né? Mas fala um pouquinho mais sobre ele pra gente, sobre a sua também presença nele e a liderança. Como a liderança interfere nesse projeto? Então, Nicole, o programa Cidadania é um projeto realizado pelo Instituto Votorantim, em parceria com o apoio da CBA. E eu faço parte de uma das duas ONGs que são as executoras, né, os parceiros técnicos do projeto, que é o Instituto Governo Aberto e o Instituto Cidade Democrática, do qual eu faço parte, né? Essas duas ONGs são as executoras do programa. O programa Cidadania, ele é um programa de estímulo à cidadania ativa e à formação de jovens líderes, né, dentro de suas comunidades. Então, o projeto atua em Muriaé, mas também em Miraí, Rosário da Limeira, São Sebastião da Vargem Alegre. E a gente começou lá em 2021, que foi o primeiro ano do programa,
que foi o ano que a gente construiu, né? Os jovens interessados se inscreveram para participar e foi um ano focado na formação desses jovens, né? Então a gente tem uma metodologia que é pensada para a construção da liderança desses jovens. Eles precisam de conhecimento, articulação com a comunidade, né? Articulação em rede, que é uma coisa que a gente prioriza bastante, e a mão na massa, né? Então o primeiro ano foi um ano de formações. Eles tiveram várias oficinas sobre cidadania, educação política, diversidade, até mulheres na política, um tema bastante trabalhado também. E por ser um ano de pandemia, muita coisa foi online, né? Mas foi um ano mais focado na geração de conhecimento, assim mesmo. O segundo ano, que foi o ano passado, foi um ano focado na atuação em rede. Então, os jovens foram estimulados a buscar parceiros dentro de suas comunidades, dentro de suas cidades, para realizar os projetos, né, que eles tinham em mente. Então, foi um ano, assim, de articulação com a comunidade, sabe? Que a gente acha que isso é muito importante, né? Você buscar saber mapear quem pode te ajudar, trazer essas pessoas para atuação em rede, porque, assim, é só através do coletivo, né, que a gente chega a algum lugar. Então, foi um ano focado nisso. E agora a gente chega ao terceiro e último ano do projeto. E o terceiro ano do programa, ele é um pouco diferente na questão de que a gente tem esse objetivo de deixar um legado de participação em cada cidade. Uma marca. Isso, é um legado mesmo, um espaço de participação para a juventude que seja para além do programa, né? Então, junto com a Rede Cidadania, né, que a gente chama que é a junção dos jovens mais os parceiros do programa, que eu falei que ano passado foi focado nessa atuação em rede. Então, a gente construiu a Rede Cidadania de cada cidade, que são os jovens mais os parceiros, e toda a nossa atuação é focada nessa atuação em rede, né? A gente não faz nada sozinho, não decide nada sozinho, tudo vem da cidade, os objetivos, os projetos, né? A gente não quer impor nada, né? A gente quer que seja realmente da comunidade para a comunidade. Algo democrático, né? Exatamente, exatamente. E, bom, aí a Rede Cidadania de cada cidade decidiu qual seria esse canal de participação formalizado, né, institucionalizado, que a gente deixaria para cada cidade. Então, em Muriaé, é o Parlamento Jovem, né? Então, nosso objetivo esse ano é a criação do Parlamento Jovem de Muriaé. Em Rosário da Limeira também é um Parlamento Jovem, a criação do Parlamento Jovem de lá. Em Miraí, é a construção de um fórum de cultura, porque lá os jovens sempre foram voltados para a temática cultural. E em São Sebastião da Vargem Alegre é a criação de cadeiras para a juventude dentro do Conselho do Meio Ambiente, porque lá a juventude sempre esteve envolvida em temas de meio ambiente. Eles têm um projeto de coleta de lixo rural, que agora a prefeitura está implantando. Então, assim, eles caminharam bastante nessa temática e a gente... né, toda cidade foi assim, né, baseada na trajetória dos jovens e dos parceiros no programa nesses últimos 2 anos, a gente chegou, né, a esse objetivo do legado do terceiro ano do programa. Então, lá vai ser cadeiras para jovens dentro do Conselho do Meio Ambiente. Então, assim, cada cidade tem o seu objetivo, né, seu legado, e a gente articula junto com a rede todo o caminho, né, para a gente chegar lá e deixar esses espaços estruturados até o final do ano. Entendi. Como professor, eu lido com muitos jovens, né, dentro da faculdade, as faixas também etárias são diferentes, as personalidades são diferentes. Acredito também que você deve vivenciar lá diversos tipos de jovens, diversas histórias, culturas, né, vindos, né, de várias realidades distintas. E você acaba também representando aí um papel importante na vida deles, porque representa ali uma liderança para eles, ou uma liderança dentro do projeto. Para você, Rani, quais são os atributos, as características, os pilares que você possui, que te favorecem para a condução desse projeto? Bom, eu até esqueci de falar isso, né? Eu sou responsável técnica pelo Polo de Minas, porque o programa Cidadania também acontece em São Paulo, em 4 cidades de São Paulo. E eu sou responsável pelas 4 cidades de Minas.
Bom, eu acho que, assim, o nosso projeto, ele é pensado não para ter uma figura de liderança que decida tudo, né, como eu Aham. disse, a gente tem esse cuidado, né, de ouvir o que cada cidade quer, e a gente é meio que um instrumento Uhum. para que a gente consiga atingir melhorias que a cidade traz para a gente, né. Então, por exemplo, o Parlamento Jovem foi um desejo da rede de Muriaé, que foi, né, trabalhado junto com a gente, e a gente é meio Uhum. que um instrumento que organiza tudo isso, né, para a gente chegar nessa concretização. Então, eu acho que dentro da metodologia do programa, várias características minhas ajudam nesse processo de organização, sabe? Porque eu acho que, como a responsável pelas 4 cidades, eu estou mais responsável pela organização desse Aham. trabalho, né? Aham. Mais do que, assim, decidir Aham. coisas, eu tenho que facilitar, Uhum. né? Para que as coisas aconteçam. E a gente é sempre focado mais na escuta do que na fala. Uhum. Eu acho que, principalmente quando você está lidando com um lugar que você não conhece, porque eu sou do interior de São Paulo, eu, na verdade, nasci em Belo Horizonte, então eu sou mineira de nascença, mas sempre morei no interior de São Paulo, minha família é mineira, mas eu nunca tinha estado aqui na Zona da Mata, né? Então, eu não posso chegar e dizer o que as pessoas devem querer, o que as Uhum. pessoas devem fazer. Então, acho que a escuta é muito Uhum. importante, né? Escutar mais do que falar. E eu acho que isso é uma característica que eu tenho, que me Uhum. ajuda nesse processo também. Eu sou muito de ouvir as pessoas, sabe? E entender de onde elas estão vindo e quais são as necessidades dela. Então, isso é uma característica que eu acho que me ajuda. Além da empatia também. Aham. É muito importante ter empatia quando você está lidando com esse processo. E eu acho que isso é uma característica minha também. Excelente, É muito Rani. bom perceber isso, porque acaba que um líder, para ele ser um bom líder, ou uma líder, né, precisa ser um bom ouvinte primeiro, para poder ter as decisões mais assertivas, para poder ser coerente, e acaba que também a empatia ajuda para poder, na hora de conduzir alguma reunião, ou na hora de conduzir, né, algum projeto específico, tem ali informação suficiente para poder você gerar uma decisão mais madura e consciente. Sim, com certeza. E democrática, É né? verdade. Antes de tudo. E tem alguns líderes que acreditam o quê? Que o certo é você falar firme e todo mundo seguir o que você está falando, né? Acredito que esse tipo de liderança hoje em dia já caiu por terra. Porque o mais certo, eu acho que é o que você faz mesmo. Eu acho que por trás da liderança é ouvir. Ouvir a equipe que você está liderando. Às vezes você está dentro de uma organização, então ouvir aqueles colaboradores, né? Porque se você não escuta eles, você tem uma pequena parcela, né, de tudo que está acontecendo ali. Eles estão na linha de frente, né? Exatamente. Então, você ouvindo eles, você tem muito mais conhecimento, né? Sim, sim. De tudo que acontece. E a chance de chegar numa decisão mais acertada Sim. também. Porque se você decide algo sozinho, a chance daquilo não ir para frente é grande. Engajando as pessoas, você garante, acho que, a eficácia, sabe? Principalmente quando a gente está falando de projetos para o terceiro setor. Uhum. Se é uma coisa que vem de fora, eu acho que a chance daquilo se tornar permanente na cidade é muito menor, sabe? E a empatia também acaba sendo muito importante, porque a gente vai conhecer as limitações das pessoas, sentir, né, a dor do outro quando ele tem algum tipo de dificuldade, Uhum. conhecer a realidade de cada pessoa para a gente poder saber conduzir melhor as ações, saber até mesmo em situações de liderança, saber como conduzir aquela situação de forma que eu tenha uma eficácia, porque senão a liderança ela não tem esse papel de influenciar. Então, quando a gente sabe ouvir e ter empatia, a gente consegue conduzir os objetivos para chegar lá na conclusão que a gente almeja, que a equipe merece e precisa, né? Sim, com certeza. E acho importante falar que eu não faço nada disso sozinha, Aham. né? Um líder não é líder só, né? Não sou só. A equipe do Programa Cidadania conta com uma coordenadora, que também é uma mulher, a Aham.
coordenadora geral do programa, né, que coordena Que os legal. polos de Minas e de São Paulo, que é a Vanessa Meneghetti. Também, dentro do Instituto Votorantim e da CBA, nós somos geridos por 2 mulheres, sabe? Legal. Então, é um projeto também com a presença de mulheres bem forte. E também nós temos mobilizadores locais, que eu acho que é uma das estratégias que traz muita eficácia para o programa também, porque dentro de cada cidade foram selecionados jovens líderes, né, que se destacaram nos anos anteriores, e esse ano eles estão como parte da equipe, né? Então, cada um em sua cidade, e eles são de extrema importância para mim, porque eles são o Seu braço direito, né? braço direito e principalmente quem conhece a cidade, né? Quem conhece as pessoas. Já tá ligado Isso, ali. todo o conhecimento do território são eles que me trazem, né? Então, precisa falar com alguém, precisa saber o que está acontecendo na prefeitura, quem que é essa pessoa, toda essa articulação com o território, eles são a ponte principal, né? Com os jovens do programa também, os parceiros, mas principalmente os mobilizadores locais. Então, os 4 me ajudam muito. Já agradecendo a eles. Sim. Muito obrigada, que são a Yara, que é de Muriaé, a Pamela de Miraí, o Felipe em Rosário da Limeira e a Ana Clara em São Sebastião da Vargem Alegre. E é isso, né? O projeto só chega a algum lugar porque somos muitos, né? Bacana. Então, Rani, liderar pessoas já não é fácil. Imagino, então, que seja mais difícil quando elas têm diferentes idades, são de diferentes regiões, né? Diferentes culturas. Como você lida com isso? Você teve alguma dificuldade? Se sim, conta pra gente uma experiência, se puder. Nenhuma dificuldade aqui. As pessoas foram muito receptivas a mim. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que, assim, é claro que existem diferenças culturais, né, minhas e com o pessoal de cada cidade, mas não acho que são gritantes, assim, né, tudo coisa que dá para ser contornada, e tudo passa pelo que eu já tinha dito sobre a escuta, né, eu tô aqui para ouvir, não tô aqui tanto para falar, e eu represento todas essas pessoas, né, além de tudo. Então, eu acho que a escutativa, a empatia já ajuda a contornar esse tipo de diferença, assim. E a diferença na idade? Você tem alguma dificuldade em liderar? Porque é de 16 a 29 anos, né? Isso. O projeto, né, os integrantes do programa Cidadania têm entre 16 e 29 anos, e essa faixa etária muda um pouco, né, de cidade para cidade. Eu acho que eu não tenho muita dificuldade para lidar com jovens por conta até da minha experiência como professora. O Elias é professor, ele sabe que a gente aprende, né, a falar a mesma língua. Né? Uma troca até de gerações, não que eu seja muito velho, mas uma troca de gerações, e é muito bacana. Tá falando a sua idade, tá deixando. E não ser tão engessado, né? Levar as coisas mais no divertido, assim, né? Então, acho que a minha experiência como professora me ajuda nisso. Muito bom. Olha, eu queria te parabenizar pela iniciativa, por estar aí à frente do projeto, né, nessa liderança desse projeto, também pela representatividade, porque acredito que para muitas meninas e para muitas pessoas também tem você como uma inspiração da mulher líder, né? E isso é muito bacana a gente ter dentro da nossa sociedade a promoção da diversidade dentro de cargos de liderança, a promoção dessa diversidade nos cargos de chefia, como homem, né, te entrevistando, parabenizando você pela sua atitude, também das outras colaboradoras que estão à frente do projeto, vivenciando no dia a dia, na rotina do projeto, né, os desafios, as conquistas, as dores, as lutas, né, todo o empenho que vocês dão. Mas para você, qual seria ou qual é a líder feminina que te inspira ou que te inspirou? Nossa, então, eu pensei bastante sobre isso porque, né, vocês foram muito gentis comigo de compartilhar alguns tópicos, né, que poderiam surgir, e essa pergunta acho que foi muito feliz porque eu pude pensar que a gente não para pensar, né, quem nos inspira. E eu cheguei à realização que, graças a Deus, acho que eu bebo de uma fonte muito abundante, assim, de inspirações. Eu sou inspirada por muitas mulheres, muitas.
E aí eu pensei em algumas, como a Djamila Ribeiro, que é filósofa, o ativismo dela antirracista é uma coisa que eu admiro muito, eu sigo o trabalho dela já há um tempo. A Débora Diniz, que é uma antropóloga, ela é cofundadora do Instituto Anis de Bioética, que é um instituto muito importante na questão dos direitos reprodutivos femininos. Eu admiro muito ela. Também pensei que recentemente a gente perdeu a Rita Lee e o tanto que ela é uma inspiração para mim, assim, desde que eu, sei lá, ouvi Pagu pela primeira vez, aquilo me tocou, assim, eu acho que eu era bem pré-adolescente, sabe? Aquela música que fala, né, que a gente não precisa ser isso ou aquilo, porque acho que mulher é muito colocada em caixas, né? A gente tem que se encaixar demais as expectativas. Muita expectativa, né? A mulher tem que fazer muito ao mesmo tempo. Tem que fazer isso, tem que ser assim, tem que ser assado, não pode ser demais, tem que ser, mas não muito. E aí acho que... É difícil agradar. É impossível agradar, na verdade. É impossível agradar. Às vezes a gente tem aquilo, eu queria tanto ser dessa forma, queria ser daquela forma, mas às vezes não é você. E aí você tenta se enquadrar naquele quadradinho ali que a sociedade quer e você acaba se perdendo, né? Sim. Eu tenho uma amiga que uma vez falou, qualquer coisa que você fizer como mulher, você vai estar errada. Então faz o que você quer, porque de qualquer jeito você vai ser julgada. E eu acho que pra mim isso foi muito libertador, que eu vou fazer o que eu quero, de qualquer do que eu independente. Se eu fizer o que a sociedade estipula, você é julgada de uma maneira. Se você não faz o que a sociedade estipula, você também é julgada. Então vamos fazer o que a gente quer, né? E eu acho que, assim, trazendo de volta pra Rita Lee, eu sempre admirei isso muito nela, sabe? Tipo, eu faço o que eu quero, eu não me encaixo em nada e acho que é isso que é uma coisa que eu tenho dificuldade para fazer, né? Como a maioria das mulheres, né? A gente busca se encaixar, mas eu admiro isso muito nela. Mas, assim, acho que foram essas que eu pensei, mas são muitas outras. A Manuela Dávila, a Erika Hilton, nossa, tantas mulheres. A Glória Maria também, que acho que é uma inspiração, né, dentro do jornalismo e como profissional em geral, né, de tudo que ela atingiu. Mas, graças a Deus, eu posso me inspirar em muitas mulheres. Bacana. Nós sabemos, né, que de acordo aqui com o que a gente vai conversando, que no passado não era como tem sido agora, né? A gente não tinha tanta representação feminina no meio da liderança, então a gente não conseguia se enxergar naquelas mulheres, né? E existe até como é que eu digo? Se você ficar perto das 5 pessoas, você acaba sendo o resultado delas. Já ouviu falar algo assim? Não, mas achei massa. Você é a média das 5 pessoas mais próximas que você convive. Isso, exatamente. Muito obrigada, Elias. Entendi. Então, e isso que ela falou é uma boa forma de usar a internet. Se você não consegue estar perto desse meio, então siga essas pessoas que, de certa forma, elas vão te inspirar, né? Elas vão te inspirar. Isso é muito importante para você ter uma perspectiva de futuro, para você saber o que você quer, como se enquadrar, como se posicionar, né? Sim, com certeza. E, atualmente, eu tenho visto uma mudança do cenário da liderança feminina, que antigamente a gente não tinha tanta representatividade e agora estamos tendo mais. Como que você imagina que é o cenário futuro da liderança feminina? Você acha que isso tende a melhorar? Como você acha que isso poderia melhorar? Como poderíamos incentivar essa melhora? Olha, eu acho que a gente está melhorando, sim. Não sei se na velocidade que gostaríamos, mas com certeza houveram muitas mudanças, né? No terceiro setor, é um setor que é muito dominado por mulheres, né? Se eu não me engano, as pesquisas indicam que a maior parte das fundações e ONGs são lideradas por mulheres. E também por ser um setor que talvez lide com pautas que são mais do cuidado, né, da percepção do outro, que historicamente, né, as mulheres são socializadas a ter esse olhar mais profundo para as causas sociais, até porque por serem minoria, elas são mais afetadas, né? Então, assim, quando a gente pensa em saúde, segurança pública, as mulheres são uma ponta mais frágil de tudo isso, né? Principalmente se a gente pensar nas mulheres de cor e outras minorias. Então, eu acho que eu me interessei por terceiro setor
exatamente por ser um ambiente mais diverso e igualitário. É claro que tem que muito caminhar ainda, mas foi isso que me atraiu, sabe? Querer atuar em organizações que forneçam esses espaços igualitários, horizontais. E eu acho que isso está crescendo também em todas as outras áreas, né? Mas eu acho que quando a gente está falando de mulheres líderes e liderança feminina, a gente, querendo ou não, a gente sempre passa pelo básico, né? Que a gente está lutando desde sempre, assim. A gente vai ter mais mulheres líderes quando a gente tiver direito à creche garantido, licença maternidade, a garantia que você não vai ser mandado embora quando você voltar da licença, né? Então, são pautas antigas, mas que a gente continua batendo nessa tecla. E tem gente que acha que já acabou, que não existe mais. Não, né? Só ser uma mulher no mercado de trabalho, você sabe, né? Que isso acontece muito ainda, né? O desrespeito à licença maternidade, a dificuldade para conseguir creche. Então, acho que no campo das mulheres que são mães, a gente precisa olhar esse apoio maior para a maternidade, que isso seja, assim, dentro das empresas, né, uma preocupação, assim, da gerência mesmo, do RH ser treinado, ser letrado nas questões de gênero, para conseguir captar, né, porque muitas vezes as mulheres ficam, né, ali no processo seletivo já. Então, acho que tem... a liderança feminina, ela vai crescer à medida que a gente conseguir superar essas pautas que a gente sempre está falando, mas que precisam caminhar, né? Eu acho que é um exercício comunitário, assim, é uma luta coletiva, né? Eu acho que não existe o protagonismo individual tão somente, sabe? Tipo, ela é líder porque ela acorda às 5 da manhã e toma chá. Sabe, aquele papo. Eu não acredito nisso. Toda mulher que chega num espaço de liderança, ela chegou lá apoiada por diversas outras mulheres e existe um sistema que possibilitou aquilo. Então, a gente tem que pensar, né, olhar para como que essa mulher chegou lá, quais são as características sistêmicas que possibilitam a liderança dela, e a gente poder melhorar isso e amenizar o que é ruim, sabe? Eu penso que, assim, todo o espaço que é mais igualitário, né, isso gera uma eficiência maior. E não só porque existem mais mulheres presentes, mas porque o fato de você conseguir ter mais mulheres presentes é porque você já solucionou vários problemas que impediam a participação dessas mulheres, e esses problemas é que impediam a sua eficiência, sabe? E é muito importante, ainda falando sobre essa diversidade, não somente ter as mulheres, mas também saber em quais cargos elas estão. Né? Não adianta eu ter dentro da minha equipe, olhando sobre a diversidade, ou tom de pele, ou gênero, mas saber onde essas pessoas também estão alocadas dentro da equipe, né? Se elas estão na base, no operacional apenas, ou se elas também estão em cargos de chefia, se elas estão... Quais são os lugares que essas pessoas estão, porque é muito bom, como você acabou de falar, essa diversidade também dentro da equipe de trabalho, pela coparticipação, pelo engajamento de todos. Ainda sobre esse foco, né? Quais seriam as dicas que você daria, que você vê que uma organização poderia fazer para promover a ascensão das mulheres dentro da sua equipe de trabalho? Primeiro, contratando. Sim. Mas como? Eu acho que para contratar, você tem que orientar. Primeiro tem que ser uma decisão consciente, né? Planejada, com estratégia, plano de trabalho. Não vai acontecer se você só ficar, queria ter mais mulher, né? Pelo menos eu acho que é isso que eu acredito. Precisa ser uma decisão consciente e trabalhada. Então, assim, para selecionar mais mulheres dentro das empresas, você precisa ter um RH letrado em questões de gênero. Porque existe, né, ainda um preconceito, a mulher com o mesmo currículo, o homem que é aceito, enfim. Então, acho que precisa ter essa visão da gerência da empresa mesmo, de querer mudar essa cultura, né? E, além disso, depois dessas mulheres entrarem, possibilitar que elas continuem ali, né? E
por exemplo, com auxílio creche, dando licença maternidade, respeitando nessas o salário igual, paridade de salário. Então, tudo isso, né, acho que ajuda a manter essa mulher lá dentro e que ela consiga evoluir e chegar a cargos de liderança também, né? Assistindo às necessidades, né, das mulheres dentro da empresa, olhando, né, para cada detalhe, que Isso. cada uma também, dentro da sua realidade, demandam uma das outras. Então, algumas coisas são particulares de uma mulher, né, de uma mulher específica. É importante só destacar aqui como professor das outras características dessa diversidade. Às vezes a pessoa com deficiência, Exatamente. né, às vezes a mulher é uma mulher com deficiência ou de orientação sexual também. Então é importante a gente olhar não só apenas para o aspecto do gênero, né, mas também olhar as particularidades dessa mulher que faz parte da equipe de trabalho. Ou as coisas que se interseccionam, né? Então, uma pessoa às vezes pode viver diversas experiências, né? Ser uma mulher e ainda ser cadeirante ou essas questões, né? Meninas, que se sobrepõem. Meninas, como homem, me corrijam se eu fizer alguma observação incorreta, tá bom? Até porque vai servir como aprendizado para mim e também para todos os nossos ouvintes homens, né, que vão entender mais sobre essa realidade. Às vezes a gente também é limitado, né, algumas coisas por não ouvir, não refletir. Não que isso seja uma regra para todos os homens. Mas se eu falar alguma coisa que esteja incorreta, por favor, me ajude. Até agora tá tudo certinho, né, Rani? Passou no teste. E é bom também que a gente mostra que essa luta é das mulheres, mas que os homens também podem ajudar, né? Exatamente. Faz parte de todos. Porque é benéfico para todo mundo, né? Porque é igualdade, né, Rani? Eu acho que é isso. Tipo, um ambiente igualitário, ele produz eficiência para todo mundo. Para todo mundo. Eu até estava vendo assim que há um tempo atrás eu vi que tem uma pesquisa que países em que tem mais mulheres no governo existem menos corrupção. E não porque a mulher é inerentemente menos corrupta, porque não existem características inatas, né, ao homem e à mulher, mas porque os governos, os ambientes que proporcionam a presença de mulheres no governo em grande escala, é aquilo, né? Eles já solucionaram problemas anteriores que são benéficos para todo mundo. Então, a questão da violência da mulher dentro da política, né? Se tem tanta mulher lá dentro, eles já resolveram esse problema antes, né? E essas mulheres também, normalmente, quando a gente tem mulheres em espaços de política, elas têm o olhar mais voltado para as questões sociais, né? E levam a cabo projetos nesse sentido que aumentam a qualidade de vida de todo mundo, né? Então, não é porque assim, tem mais mulher é menos corrupta. Não, é porque essa sociedade fez o trabalho para que mais mulheres participassem. E esse trabalho passou pela diminuição de vários problemas, entendeu? Senão uma mulher não chega lá, se você tem violência dentro desses espaços. Então, eu acho que é isso, sabe? Tipo, é melhor para todo mundo. Igual você falou, tem características, não existem características, são inerentes de mulheres ou então de homens, né? Eu acredito que não. Acho que a gente é socializada a ter certas características que são consideradas femininas, como empatia, cuidado. Mas eu não acho que a gente nasce assim. Pelo menos essa é a minha opinião. Acho que não é inerente, acho que é socializado. Isso. Porque é expectativa, né? Existe essa expectativa que a mulher tem que ser resiliente, tem que cuidar dos outros, tem que ser empática. Então, a gente é socializada a ter esse tipo de comportamento. E aí, já que a maioria das mulheres foi socializada para ter esse tipo de comportamento, esse comportamento pode ser benéfico também dentro das empresas, né? Empatia, habilidade de comunicação, resiliência, né? Mas o que eu disse assim, é que eu não acredito que seja uma característica inata, mas que a gente é socializada a ter essas características. Então, quando a pesquisa que eu citei, de tipo, existe menos corrupção em países em que tem mais mulheres no governo, não é porque as mulheres são menos corruptas, porque isso é uma característica humana, né? Não é homem ou mulher, um pior que o outro. Mas porque
esses ambientes que foram criados são mais efetivos em todos os campos, não só na participação feminina. E aí a participação feminina, como ela tem esse olhar voltado para a melhoria da qualidade de vida, de projetos sociais, tal, acabam que isso reduz a corrupção também, entendeu? Entendi. Como líder feminina, você encontrou algum desafio? Um desafio maior? Olha, eu acho que na minha experiência, eu sou privilegiada de que em uma experiência eu senti que houve preconceito por eu ser mulher, sabe? Mas eu sei que eu sou uma exceção e não a regra, né? Até porque os campos em que eu atuo, por exemplo, o terceiro setor é muito feminino, né? Eu atuo num projeto que tem muitas mulheres, como professora também. Então, assim, eu acho que eu nunca tive os espaços em que eu atuei, talvez eu tenha tido essa sorte, né, de serem espaços mais igualitários. Então, pessoalmente, eu nunca vivi nada, mas eu sei que eu provavelmente sou uma exceção à regra. Que acontece, né? Que acontece, com certeza. Esses preconceitos. Sim, sim, de não ser ouvida, de não ser respeitada. Só por ser mulher. Exatamente. Show! Nós estamos agora começando o nosso bloco 2. Fala que eu passo. E a dinâmica do bloco é o seguinte, Rani. Esse bloco é muito bom. Eu vou fazer uma pergunta para você e você vai resumir essa pergunta essa resposta em uma única palavra ou expressão. Tá Nossa, bom? tá. Às vezes é difícil quando a gente gosta de falar. Mas eu vou fazer uma pergunta e você vai resumir em uma única palavra. Tá bom? Vou tentar, tá bom. Para você, em uma palavra, quais são as características principais da mulher na liderança? Empatia. Empatia. O que o projeto Cidadania que você gerencia representa e significa para você? Participação social. Falei 2. Mas tá valendo. Vou descontar só 0,5 pontos. Tá. O professor. Qual é a principal característica de uma boa líder? Ouvir. Uhum. E o que é necessário para promover a liderança feminina? Apoio. Ok. Eu gostei tanto desse bloco, eu queria mais perguntas. Achei difícil. Você acha que as mulheres são mais cobradas do que os homens no mercado de trabalho? Com certeza. Sim, com certeza. Você tem que ser 200% melhor. Tá ótimo. Né? Então vamos pro bloco 3, né? Bloco 3, vamos pro bloco 3. Não me enrola que eu passo a bola, hein, Rani? Ai, meu Deus. Não me enrola, ó. Se você pudesse escolher um superpoder para te ajudar a liderar, qual seria? Nossa! Para me ajudar a liderar? Nossa, gente, me ajuda. Aquele um superpoder. Power que você fala assim, uau, aquele superpoder eu gostaria de ter também. Eu escolheria aquele... eu não posso, né, falar. Nossa, não sei, acho que eu gostaria de ser mais multitarefa ainda, talvez. Mais multitarefa. Conseguir ter mais, assim... Vários braços. Vários braços. E tá em vários lugares ao mesmo tempo pra conseguir gerir melhor tudo. Aí não sei, acho que foi isso que eu consegui pensar. Tá Você escolheu muito bem. Eu tinha pensado aquele da mente, de você saber o que a pessoa tá pensando. Sim. Não, mas também o que você escolheu é muito bom. Né? Tá bom. Segunda, qual é o truque infalível de um líder feminino para ganhar o respeito da equipe? Suspense essa, hein? O truque infalível? De uma líder feminina para conseguir o respeito da equipe. Ser competente. Eu acho que... Eu acho que, em geral, as mulheres são muito competentes. Tem aquela frase em inglês, né? Que a melhor pessoa para esse trabalho é sempre uma mulher. E eu acredito nisso, que eu acho que, no geral, existem homens muito competentes, mas como a mulher normalmente é mais cobrada, ela chega a esse espaço porque ela merece muito, sabe? Ela acaba sendo já treinada a ser confrontada, a ser melhor. O que não questionada. assim, isso sobrecarrega, existe sobrecarga, né? Mas acaba que você chega naquele espaço porque você é muito merecedora, você é muito competente. Então, você ganha o respeito da equipe. Exatamente. E a gente sempre continua lidando com esses confrontos diários, né? Eu acho muito mais do que o homem. A frase que eu queria falar é The best man for the job is always a woman. Que é o melhor homem para um trabalho é sempre uma mulher. Muito bom. Mas, gente, é só uma brincadeira, tá? Não se ofendam homens. Nós amamos vocês também. Gente, tô me sentindo aqui um ouvinte agora. Se as líderes femininas fossem personagens de um desenho animado,
Quais seriam suas características marcantes? Num desenho animado? Num desenho animado, assim, a característica principal de uma líder feminina. Olha, acho que seria tipo mulheres, não é mulheres não, meninas superpoderosas, né? Porque uma mulher tem que lidar com tanta coisa, né? Existem tantos turnos que uma mulher faz no trabalho, dentro de casa. Então, acho que é um superpoder mesmo. Não precisa nem estar no desenho, né? Muitas mulheres já são superpoderosas, assim, você vê o tanto que faz num dia. E acho que seria isso. Você lembra o nome das personagens? É a Lindinha, Docinho. Florzinha, será? E acho que Florzinha. Acho que é isso. Não lembro muito bem. Se você pudesse fazer uma viagem ao tempo e encontrar uma líder feminina que você tem admiração, qual seria? E você pediria algum conselho para ela? Nossa... Uma líder feminina? Ai, gente, quem que eu... Acho que tem, sei lá, muita gente que eu gostaria de... Só uma, Rani, não me enrola, hein? É difícil, porque na hora dá branco, né? Que eu nunca fui confrontada com uma pergunta dessa, então me dá branco. Mas me diz aí, você tem alguma ideia? Porque eu não... Me deu branco agora. Você Passou a bola real. É o nome do quadro, né? Passou a bola. Aquela que você falou no início, você falou várias, muito importantes. Mas são todas... não é verdade. Não são todas vivas. Algumas já faleceram. Sim. Olha, posso falar uma pessoa que é da música? Porque eu acho que ela também é uma liderança dentro... Eu sou muito fã da Gal. Eu pensei que você ia falar que faleceu esses tempos. Da Rita Lee? Da Rita Lee. É que eu já falei da Rita Lee, então vou falar de outra. Tudo eu sou bem. muito fã da Gal e eu acho que ela é uma representatividade feminina muito importante, também pelas características parecidas com a Rita, né? De, tipo, ser quem é e ser precursora, né, do seu tempo, estar à frente do seu tempo. Então, sim, eu adoraria conversar com ela. Eu acho que eu perguntaria... Qual como seria ser mais conselho? autêntica, talvez. Porque acho que isso eu admiro nelas, né? Elas são muito autênticas, sem dever nada a ninguém. As e duas eu tinham de isso aprender. bem marcante, né? Essa característica de ser autêntica, fazer o que quer mesmo. Sim, não tá nem aí pro que o povo diz. Eu escutei muito Rita Lee na época da adolescência. Sim. Então acho que seria isso. Muito bom. Gente, eu quero um hein? Nós chegamos ao nosso fim, ao nosso final da nossa edição do podcast. Rani, quero te agradecer imensamente pelo seu tempo de estar aqui conosco. Acredito que vai ser de muita valia e contribuição para todos nós que estamos aqui assistindo você, ouvindo, tá? É uma alegria poder te receber aqui na Faminas, como um centro universitário que cuida, que zela pelos colaboradores e também pensa, né, nas possibilidades de desenvolvimento acadêmico de cada tipo de aluno. Inclusive, né, nós que trabalhamos dentro do curso de gestão, no curso de administração, no curso de contábeis, o quanto a sua presença ela é inspiradora para todos nós e também para as meninas do nosso curso, tá bom? Então, muito obrigado. Obrigada, muito obrigado gente. a vocês Prazer que assistiram, ouviram o nosso podcast. Não é isso, Nicole? Isso aí. E agora eu venho pedir vocês para que vocês curtam, comentem os nossos vídeos em todas as redes sociais, para vocês continuarem incentivando a gente a continuar com esse projeto maravilhoso e trazendo sempre pessoas importantes, né, na nossa sociedade. O nosso Instagram do nosso curso, né? Curso de Gestão da Faminas. Então, dá um Google lá, coloca lá no Instagram para vocês seguirem a gente. E é isso, obrigado a todos e até mais mais emocionante que prova, mais viciante que café. Esse é o nosso Café com Prova. Um abraço, gente. Valeu. Tchauzinho. Até a próxima. Tá bom? Entra aí, Paulinho. Coitado do Paulinho tá um tempo Paulinho tá um tempo lá. Obrigado. E eu tô bem olhando, gente. Obrigada. Nossa, fiquei nervosa, mas foi, no né? início, mas depois flui.